sempre foram uma bênção para nós e vão ser uma bênção para vocês hoje. Amém? Eu não vou delongar. Pastor, que nós tivemos muito contato, amizade, né? Ficamos um pouquinho longe um tempo, né? Eles foram para Curitiba, longe e tal, aí voltaram para Campinas, estão pertinho da gente aqui, graças a Deus. Vamos orar? Amém? Lembra disso. Você, para ser abençoado, você tem que querer ouvir Deus falar. Amém? Não fique pensando na morte do bezerro. Pensa em você e em Deus que está querendo falar com você. Amém? Se concentre em Deus agora. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Obrigado pelos pastores que nos visitam, Francisco de Assis e a Beth. E nós te pedimos que o Senhor os abençoe. Que eles sejam bênção para cada um de nós. E nós, Pai, quanto a nós declaramos que temos o nosso coração aberto para o que o Senhor quer falar. Toda a nossa concentração está em Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, usando os Teus servos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Boa noite a todos. Eu só vou dar uma palavrinha, que eu sou feliz, estou feliz mais ainda por estar com essa igreja querida. Já conheci alguns hoje, né? Estou feliz que nós podemos, Deus nos usa para que traga a bênção a vocês e saiamos abençoados. Nós estamos sentindo já abençoados. E a palavra que vai ser dada pelo meu marido, né? Eu creio que realmente Deus falou ao coração dele e talvez ele fale um pouquinho da nossa vida. Então, quando foi falado aqui que nós passamos por desertos, nós vamos inteirar o ano que vem 50 anos juntos, então tivemos muitos desertos e muitas vezes nós não vimos oásis. Mas hoje a gente está mais atento, então diz que tem mais oásis do que deserto. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu acho que vocês gastaram um pouquinho de fôlego e gastaram um pouquinho de voz durante o louvor e foi muito precioso, foi uma gostosura. Mas eu vou pedir que vocês exagerem na resposta de saudação que Paulo sempre tinha para cada uma das igrejas que ele visitava. E eu sempre me recordo de algumas coisas de estudo que ele enfatizava de uma ou de outra maneira. Eu acho que a maneira de Paulo não era uma maneira muito branda, não, de enfatizar que se respondesse às coisas de Deus. Então, eu vou pedir que vocês coloquem um pouquinho mais para fora daquilo que vocês têm no pulmão, na resposta dessa saudação que Paulo fez por tanto tempo. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sinceramente, eu ouvi. Eu quero, antes de começar a gente falar um pouquinho mais de coisas sérias, repetir com vocês, fazer com que vocês repitam e a gente faça um ping-pong comigo, de uma coisa que eu sempre fiz desde a primeira vez que eu vim pregar aqui em São Carlos, isso há 20 anos atrás. E foi uma coisa que surgiu na minha mente, seguramente da parte de Deus, mas que criou uma coisa gostosa desse ping-pong. E isso foi tão interessante que toda vez que eu vinha aqui a São Carlos pregar, e Lael e outros pastores da outra igreja que Lael frequentava, não sei, acho que foram com a cara do crioulo aqui, e sempre a gente vinha para cá, ou era para pregar, ou era para participar de acampamento. Foi um acampamento de carnaval que a gente teve felicidade de ministrar também. E eu sempre, quando começava a falar com a igreja, eu dizia assim, repitam comigo, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Hã? Então vamos fazer essa brincadeira, porque eu acho que, se Deus não fosse bom, vocês não estavam aqui. Concordam comigo? Estariam aqui. Se Deus não fosse bom demais, vocês não tinham respirado hoje de manhã, porque vocês só estão vivos porque Ele renovou a misericórdia dEle na vida de vocês hoje pela manhã. Concorda? E se Ele não fosse maravilhoso, vocês não teriam respondido da maneira como responderam, com o Espírito no louvor que teve aqui, que foi um negócio fantástico.
De vez em quando tem uns pastores meio malucos por aí. Pastor é meio maluco, sabe? Vocês nivelem bem, orem pelos pastores que vocês têm aqui, porque de vez em quando precisa prestar atenção, orar um pouquinho mais com ele. De vez em quando o pastor viaja, sabe? Sai um pouco, pensa que está chegando no céu, qualquer coisa assim. Agora é bom. Normalmente isso se dá durante o louvor, sabe? E quando vocês ouvirem um pastor dizer assim, camarada, tal coisa é tão boa, que eu me senti na antessala do céu. E aí eu fico, de vez em quando eu falo que o pastor é maluco, será que o céu tem antessala? E a primeira vez que eu fiz essa pergunta, eu falei, eu acho que deve ter uma disposição de cômodos lá, tipo antessala, e tipo uma sala de jantar muito boa, porque eu canso de ouvir alguém falar nos manjares dos anjos. Eu comi um manjar na sala da sua pastora, um pudim, não foi nem manjar, né, Fernanda? Pudim, que foi um negócio maravilhoso, maravilhoso. Aí eu fico, cada vez que eu como uma coisa gostosa demais, vocês já perceberam que eu gosto de comer. Eu fico pensando assim, caramba, se isso aqui tá bom, o tal de manjar dos anjos deve ser um negócio fantástico. Eu estou doido para experimentar o sorvete de macadâmia do céu. Vocês não têm. Eu estou doidinho para isso. Não precisa ser tão já, se Deus não quiser, mas eu quero experimentar esse sorvete de macadâmia do céu. Imagine isso. Tudo isso porque Deus é bom, porque Deus é muito bom, porque Deus é bom demais e porque Deus é maravilhoso. Querem repetir comigo? Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Se tudo isso for verdade na vida de vocês, é uma salva de palmas para Jesus. Amém. 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 Eu vim aqui eu gosto muito de contar causo. Meu pai era cego. Meu pai ficou cego com 22 anos de idade. Ele era pedreiro, explodiu o carro na vista dele. Isso em 1927. Em Botucatu, aqui no estado de São Paulo, era uma cidade extremamente pequena, sem recursos médicos suficientes. E explodiu o cal virgem. Quem trabalha com isso sabe que o cal hidratado hoje é uma maneira, o cal virgem era uma coisa completamente diferente, tinha que ferver o cal, etc. E aquele cal, num sábado à tarde, antes dele ir jogar bote com os amigos, explodiu na vista dele e não tinha recurso que pudesse orientar como fazer aquilo. Levaram no farmacêutico, o farmacêutico lavou os olhos dele e cometeu um pecado. Enfaixou. A cal que estava aqui por trás, que não tinha descido, desceu quando a pálpebra fechou, enfaixado, ficou uma semana com aquilo, cegou, meu pai nunca mais viu. Mas ele era um homem otimista, piadista, jogador de truco, e sempre tinha uma palavra boa, uma piada, e gostava de contar causos. E desde criança eu ouvi muito causos do meu pai. Aqueles causos que se contavam para criança. Hoje tem as historietas que a gente conta para criança e tal, antes de dormir e tal. Eu sou de um tempo que as histórias que contavam para crianças eram umas histórias para fazer dormir rápido. História de mula sem cabeça, coisas desse tipo. Era para fazer a criança dormir rápido. Dormia logo, está na hora da mula sem cabeça passar, e não sei o quê. E aí a criança acho que deve ter uma forçadinha para dormir. Mas essa história de caos, depois quando nós viemos para Jesus e tudo mais, as ilustrações bíblicas, para mim, eu gosto sempre de colocá-las como causos. E existem causos extremamente identificados com a nossa vida, e muitos deles são a nossa vida. Se passam na nossa vida. Filmes que a gente vive, com roteiros muitas vezes que nós não criamos, mas que nós facilitamos para que as coisas acontecessem. Há um versículo no livro de Salmos que se tornou para nós de uma identificação fantástica, exatamente porque nós vivemos uma diversidade totalmente contrária desse versículo. Salmo 37, verso 5, que seguramente, eu juro que eu estava com meus óculos aqui. Está aqui.
Eu estou numa fase de vida, eu e Elizabeth, que de vez em quando a gente precisa de óculos para encontrar o óculos. Mas o Salmo 37, verso 5, na maioria das traduções, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Na versão da linguagem de hoje, esse salmo diz assim: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Eu nasci, eu sou filho único. Minha mãe era uma pessoa iletrada. Eu vou contar um caos da minha vida. Minha mãe era uma pessoa iletrada. Ela só sabia assinar o seu nome. E meu pai, como eu contei para vocês, era cego. A pessoa que tinha uma boa cabeça e tal, mas não via. Meu pai nunca teve previdência. A época dele, que ele ficou cego, não existia previdência. Previdência veio a partir de 30 e alguma coisa. E meu pai não tinha aposentadoria, não tinha nada. Ele fazia sacolas com barbante, trabalhou no Instituto dos Cegos em Campinas, vendendo rodo, vassoura, que eles faziam, espanadores, etc. Mas nessa época eu não tinha nascido ainda. Meu pai, eu sou do segundo casamento do meu pai. Ele teve uma vida um pouquinho complicada, porque cego com 22 anos, ele namorava uma moça de uma família que tinha, para a época e para a cidade, era uma família que tinha posses. O que ele me contava era o seguinte: era uma família que tinha casa deles, uma casa grande. A família dessa moça morava numa cidade próxima de Botucatu, chamada... Esqueci. Não, Pardinho nasceu meu pai. Eu já lembro. Até o final da pregação eu lembro. Mas a família da moça tinha casa, uma casa grande, tinham terras que eles plantavam, etc. Então, isso, para a época, nós estamos falando da época de 20, para uma família negra ter casa própria, ter terra para plantar e não depender de emprego, era uma família que tinha para o local posse. E essa moça, obviamente, ela não tinha que trabalhar. Ela foi educada dentro daquele conceito da época, preparada para ser esposa. Segundo a boa língua de uma tia minha, que já faleceu, ela dizia que o meu pai era um namorador inveterado. Elizabeth é testemunha disso, que eu nunca fui igual ao meu pai. Eu sempre fui santo. A partir do nome. O fato de o dia que nós casamos, na época que nós casamos, eu ter 3 namoradas além dela, não era nada disso, era intriga da oposição. Mas o meu pai, depois que ele era pedreiro, e ele sempre contava que ele tinha bastante trabalho como pedreiro. Mas cego, ele cometeu um erro, e a moça aceitou esse erro. Cego, sem estrutura financeira, etc., ou de tratamento e tudo mais, ele casou-se com a moça. E a moça aceitou se casar com ele. Mas como é que eles iam sobreviver? O amor faz determinadas coisas que são incríveis e não é de hoje, viu? Porque 1 ano depois que eles se casaram, nasceu uma meia-irmã minha, que está viva ainda hoje. Quase 2 anos depois, nasceu uma outra menina, que já faleceu, uma outra meia-irmã que eu tinha. Então, você imagine, uma pessoa ficou cega, com 23, 24 anos de idade, casou-se, sem estrutura, sem ganho, sem trabalho, sem coisa disso, nem com 2 crianças. E aí ele cometeu um mal maior, no meu modo de entender, mas se ele não tivesse cometido esse mal maior, eu também não estaria aqui. Nesta época de 1930, por aí assim, o Penido Bunier em Campinas começou a funcionar e já com pedigree
de tratamento oftalmológico para a época, que era um negócio revolucionário no Brasil. Começou a ser referência em 1930, o Instituto Punido Bunier em Campinas, e diziam maravilhas, ele, sem recurso nenhum, entendendo que podia ter um tratamento diferenciado, quiçá voltasse a enxergar e tudo mais, trouxe a mulher, viajou ele, cego, a mulher, 2 crianças pequenas, uma com 1 ano e meio para 2 anos, e a outra com meses, e vieram para Campinas, sem casa onde ficar, sem ganho, sem nada. E ele me contava, por isso que eu sempre digo é história, é causo, porque ele me contava que a mãe dele, que veio junto, a minha avó, esvaziou um colchão, isso é coisa de antigo, esvaziou um colchão, porque eles não tinham nada quando chegasse em Campinas, para quando chegasse em Campinas, comprar palha e encher o colchão. Trouxe só o pano da coisa. E por dó do meu pai, deram para ele um cômodo num cortiço que tinha à época em Campinas, chamado Zé de Escola, sem nada. Não sei como é que foi a história toda. Meu pai nunca avançou em determinadas coisas para me contar. Mas aí minha avó, não sei que jeito que deu de encher o tal de colchão de palha, e dormia minha avó, a mulher do meu pai, minhas 2 meia-irmãs pequenas, no colchão. E meu pai dormia em cima de jornal nesse cômodo que eles alugaram, que ele alugou. O tempo passou, meu pai conseguiu com o tempo um emprego no Instituto dos Cegos, começou a trabalhar, mudou desse local, foi para um outro local que também era casa fragmentada e alugavam cômodos, e já com uma melhor condição, com cama e etc., mas essa esposa dele da época, criada da maneira como foi criada, ela não tinha estrutura para enfrentamento de dificuldade, além daquilo que ela tinha sido criada e que ela podia esperar de uma vida de casamento. E ela teve um problema mental muito sério, e um dia o meu pai chegou em casa do Instituto dos Cegos e escutou gritos e não sei o que e tal. Quando entrou no quarto dele, essa esposa dele tinha perdido completamente o juízo e queria jogar o guarda-roupa que ele tinha em cima das crianças, talvez para sufocar as crianças, não se sabe o que podia passar na cabeça dela. Então imagine um quadro, um homem cego, a esposa perdeu o juízo, estava agressiva e querendo matar 2 crianças pequenas. Bravo, né? Bravo. Ela ficou internada há 6 anos, em um manicômio lá em Campinas, depois ela faleceu. E meu pai internou as minhas 2 irmãs na creche, no internato para crianças que existia na Santa Casa, em Campinas. Como é que um cego ia tomar conta de 2 crianças pequenas? Uma com 6 anos, 5 anos, por aí, assim, alguma coisa assim. E foi aí que ele conheceu minha mãe. Minha mãe foi criada pelas freiras lá da Santa Casa. Conheceu minha mãe e eu estou aqui. Bonitinho. Vocês observam que é uma vida que já tem um traço de sofrimento, de coisas mal resolvidas. E que o meu pai nunca aceitou Jesus. Nunca aceitou orientação da palavra de Deus. Meu pai era uma pessoa de coração duro. Mas eu sempre identifico hoje, e ontem, quando o pastor Lael, nós conversávamos, ele falava a respeito de cura interior, de processos de cura interior e tudo mais, eu me lembrava que se essas coisas tivessem acontecido num processo de aceitabilidade do meu pai para resolver determinadas coisas que ocorreram na vida dele, muita coisa tinha sido esclarecida. Porque conta essa tia minha, de língua ferina, que o meu pai era namorador, que a minha avó disparou uma maldição contra o meu pai.
que pós essa maldição é que meu pai ficou cego. Dá para você perceber como determinadas coisas acontecem a nível familiar e que você muitas vezes desconhece e que muitas dessas vezes você fica batendo, trombando com alguma coisa e você não sabe se desviar dela. E outros processos disparam na sua vida que você não tem identificação, você só sabe que você patina. Está fazendo de tudo na sua vida, mas você está patinando. Você não sai do lugar. Ou você patina, ou você fica em círculo, em círculo, em círculo, e você não resolve o que tem que resolver na sua vida. Seja na sua vida de preparação, de capacitação, de estudo, seja na sua vida profissional, seja na sua vida familiar, coisas acontecem. E disparos, às vezes, te dá na tua mente, você vai, caramba, eu estou vivendo há tanto tempo, e tanto tempo, esse sofrimento é isso, é aquilo, é dor de caspa, dor de calo, dor de nariz, dor disso, falta de dinheiro, falta disso. É que tem coisas que foram disparadas em processos que às vezes você nem imagina na sua vida. E a única coisa que falta para você realmente, para cada um de nós, é a gente estar mais um pouquinho juntinho de Deus para que essas coisas sejam resolvidas na dependência dEle, porque com Ele não tem praga, não tem maldição, não tem estilingue, não tem coisíssima nenhuma que faça diferença, que vai te segurar, que vai fazer você patinar, que vai fazer você ficar andando em círculo, sem resolução de coisa nenhuma, porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. E não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. O sacrifício que todos nós sabemos que Ele fez na cruz do Calvário, não é sacrifíciozinho para muita gente, como infelizmente até hoje o pessoal fica se agredindo, fica se mutilando, fica chorando só na Sexta-feira Santa. Nada. Esse sacrifício é para que a gente viva bem, gente. É para a gente pegar essa abundância, trazer para dentro da gente e escancarar um sorriso. Agora há pouco que eu vi numa letra de um corinho que vocês cantaram, cara, sabe? Tristeza trombar comigo, é isso, né? Vai ter que ver a minha alegria, vai ter que ver a alegria minha. Ela vai sair mal. Garanto para vocês. Isso que vocês cantaram, vocês têm que trazer para a vida de vocês. Se a tristeza ou a dificuldade pintar na frente de vocês, fala, oba, cheguei, ó, eu aqui, abençoadinho, cada dia mais. Vai encarar? Pois é. Mas frutos desses desacertos todos, o Francisco de Assis nasceu no dia 31 de outubro. Por favor, marquem aí na gente de vocês. Faço aniversário dia 31 de outubro. Calço 37, meu colarinho é 2 e gosto da cor azul. Eu cresci debaixo da orientação do meu pai e da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa extremamente honesta, correta, católica, praticante, séria com Deus, dentro de tudo aquilo que ela aprendeu. E meu pai era vulavan. Meu pai, se tudo estiver bem, ele ia na igreja, se tudo estiver mais ou menos, ele não ia, por isso e por aquilo. Meu pai era do momento que tivesse bem a coisa. Sabe essa ideologia política que existe solta por aí? Ideologia não, prática políticas. Cumprimenta todo mundo, etc., sorriso para todo mundo, você pede alguma coisa, não se faz nada, e o político está sempre bem, nos momentos bem, e no momento ruim ele some. Esse era meu pai. Meu pai nunca me orientou mal na vida. Vai roubar, não, isso não. Ele dizia que eu tinha que ser um homem de bem. E queria que eu estudasse. Só essas coisas que ele queria. E minha mãe sempre me levando à igreja. Eu comecei a ser coroinha com 5 anos de idade. Então, nessa altura de vida, vocês veem o tamanho que eu tenho, que é o tamanho de um homem, tamanho ideal de um homem. Hoje eu estava explicando para aquele camaradinho ali, que é pastor de vocês, uma coisa. Tem sempre muita gente espalhada por aí, fazendo gozação com baixinho, etc., etc., mas eu vou explicar um negócio muito sério para vocês. Em Campinas foi a única cidade, talvez do mundo, que teve um clube dos baixinhos. Um clube sério. Nós sempre exaltamos as qualidades das pessoas baixinhas. Quem foram os baixinhos famosos, que eles contribuíram para o mundo, etc., 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 etc. Tem uma cambada boa aí. Tá? Mas as nossas reuniões eram reuniões para baixinhos. Porque foi identificado, segundo os fundadores do Clube dos Baixinhos, que a altura ideal para um homem
É 1,62 m. Passou disso, tem defeito físico. Mas com 5 anos eu era bem menor do que eu sou hoje. Então, não sei quem se lembra da história da Igreja Católica, que as missas eram um cerimonial, que era um negócio sério. Você tinha que subir, pegar o missal desse lado, descer, ajoelhar aqui, depois subir, levar de um lado para o outro. Era uma transferência incrível que era feita. E eu, com todo aquele tamanho que tinha, como é que ia conseguir pegar um missal lá? Mas nem de picando na pontinha do pé eu conseguia. Aí, um carpinteiro, que era lá da Santa Casa, resolveu o meu problema. Ele fez um caixotinho. Nem era escadinha, era um caixotinho. Então, quando eu tinha que fazer a transferência, eu subia eu com o caixotinho primeiro, punha o caixotinho, pegava lá, punha a missão em cima do caixotinho, vinha para o outro lado. Era uma festa. Mas minha mãe sempre procurou fazer isso para que eu tivesse, pelo menos, um norte espiritual. Cresci, não muito, fiz uma força para crescer, que vocês nem imaginam. Né? Dentro dessa linha que eles queriam, mas as orientações que eles me deram, eu nunca observei muito, não. Eu sempre achei que as coisas facilitadas, mais fáceis, sem muito empenho e tudo mais, eram melhores do que aquelas que eu tinha que me empenhar e assumir compromisso para poder me dar bem na vida. Muito cedo, eu comecei a trouxe para mim uma desqualidade da vida e comecei a praticá-la. E, com o tempo, isso foi com intensidade, que foi mentira. E mentira é um processo complicado. Vocês partindo do entendimento que mentira é pecado e é abominado por Deus, imagine que um pecado traz problema. Concorda? Qualquer tipo de pecado vai trazer problema. Então, o tratamento de mentira é o seguinte: você conta uma mentira. Para você consertar uma mentira, você tem que contar 5. Deu para entender a multiplicação disso? Como é que vai dar? E daqui a pouco, você se envolveu e contou tanto que a sua vida, num determinado ponto, passa a ser uma mentira. E a pessoa tem que tomar cuidado, porque ela vive dentro de uma mentira. E às vezes ela acredita que as coisas que ela espelha, fala que são mentira, é aquilo que realmente ela vive. Eu usava muito essa artimanha. Com isso, eu comecei a dizer... Deus sempre me aquinhoou, sempre me deu um dom que eu nunca trabalhei bem, que foi facilidade de comunicação. E eu usava a facilidade de comunicação para coisas que não convinham. Com 14 anos de idade, eu fui para o seminário católico. Minha mãe, coitadinha, se empenhava tanto disso. Uma época nós ficamos morando... Minha mãe foi caseira de uma igreja e eu era coroinha da igreja, não sei o quê. Me envolvia tanto e aquele cerimonial era tão colorido. A cerimônia chama a atenção de criança, né? E era turíbulo para cá, turíbulo... E quando tinha aquele negócio de turíbulo, aquele negócio que saía incenso, eu fazia uma festa com aquilo. Eu aprendi a dominar bem aquilo. Então, tinha toda a cerimônia, o padre virava as costas, eu ficava virando o turíbulo assim. Até que um dia levantou aquela tampinha sem querer, uma brasa saiu. Foi uma coisa danada. Mas tudo que era sério, eu dava um jeito de fazer uma arruaçazinha em cima daquilo. Fui parar no seminário católico, fiquei lá uns 2 anos, não deu certo, voltei. Era muita regra para mim. Voltei, saí, e me enturmei com o pessoalzinho lá, e ninguém fazendo coisa muito correta. E a tendência minha para o lado da coisa errada era muito grande. Com 14 anos de idade, eu tomei o primeiro gole de cachaça meu. Primeiro. E só parei quando encontrei Jesus. E isso foi aumentando. Tá? 14 eu tomei 1, e daí a proporção foi um negócio muito sério. Mas, talvez,
sem saber de coisas que espiritualmente acontecem, eu era um namorador de primeiro. Era, com todo esse tamanho. E com toda essa feiura. Imagine se eu fosse um cara do tamanho do pastor Mateus, cheio de charme. Eu tinha feito um trelelê e a Beth nunca teria se casado comigo. Porque, sério, quando me casei eu tinha 3 namoradas. Um amigo meu precisou ficar parado na proximidade da igreja, porque ele conhecia todas as namoradas que eu tinha. E ele falava assim, eu acho que vai acontecer algum problema. É melhor a gente tomar cuidado. E ele ficou lá, de plantão, para ver se ninguém chegava. E fruto também do descomportamento meu, um dia uma das namoradinhas disse assim para mim, olha, a gente pode se ver todo dia, se você quiser, menos de sexta-feira, porque sexta-feira eu tenho um compromisso, eu vou num terreiro de Umbanda, frequento lá, é o que eu sigo. Se você quiser, você pode me acompanhar lá. E eu estava muito entusiasmado com a menina, sabe? Muito entusiasmado. Sabe aquele comecinho de coisa que você está dizendo que a sogra é linda? Eu estava mais ou menos nesse processo. E falei, caramba, tinha regra para namorar, né? Você namorava de terça, quinta, sábado e domingo, chegando às 8, terça e quinta você tinha que chegar às 8 e sair às 10. Sábado e domingo você podia chegar 1 hora mais cedo, mas sair às 10 do mesmo jeito. Esse era o padrão de namoro. E eu, entusiasmado com a menina, você pode vir qualquer dia. Eu falei, oh, que festa, né? Aqui está ótimo. Menos sexta-feira. Sexta-feira eu tenho um compromisso. Aí ela falou o seguinte, se você quiser me acompanhar, a gente se vê. Eu conhecia muitas histórias sobre o espiritismo. Sempre histórias que me falavam, que eu tinha lido. E além de ler e de ouvir, quando você ouve alguma coisa, sabe aquela história de cada conto, em cada esquina aumenta um ponto. Então, uma pessoa vai contando para você, tem coisas fantasmagóricas que falavam, né? Coisas que assustavam. E eu sempre digo o seguinte, algumas coisas que me contavam eram coisas que arrepiavam o cabelo. E arrepiar cabelo de crioulo precisa ser coisa feia. Então, eu lá, vai, não vai, eu falei, eu vou. Pelo menos eu estou com a menina e fui a primeira vez com ela. Fui. Chegamos lá para entrar. Quando eu cheguei na porta para entrar, me bateu alguma coisa. Eu falei, você entra que eu fico aqui. Não, mas entra. Não, pode entrar, eu fico aqui e te espero. E a partir dali aconteceu isso. Eu acompanhava toda sexta-feira, parava na porta, não entrava, conversava com o porteiro, etc. E ficava. E um dia, ela vem, uma dessas sextas-feiras, ela veio lá de dentro e falou assim, a entidade que está conversando comigo quer conversar com você. Eu falei, mas não quero conversar com ela, não. E aí ficou aquela coisa, não, entra, não, vai lá, sinta à vontade, manda um abraço para ela, qualquer coisa, tudo bem. Não, mas a insistência foi tanto que eu entrei. Entrei, gente, assustado, que vocês nem imaginam. Via coisas completamente diferentes, música completa. A música me chamou um pouco a atenção, porque eu sempre gostei muito de música. Eu gosto, sou apaixonado por música até hoje. E aí cheguei perto da entidade, e a entidade começou a falar comigo num linguajar completamente diferente, que tinha alguém que interpretava o que ela estava falando, e falou coisas que bateu 100%. E ela disse que se eu quisesse melhorar a minha vida e quisesse ter um tempo bom com aquela menina, eu precisava frequentá-la. Para ser abençoado, aquela coisa. E eu saí de lá pensando tanto nisso, eu falei, que coisa. De duas uma, ou eu vou perder a namorada, ou eu vou me dar bem. E, sinceramente, eu não sabia no que eu estava entrando. E entrei. Passei a frequentar,
cumpri as obrigações que tinham lá. E depois de um tempo, um bom tempo, um dia me chamaram novamente, depois de um trabalho que se fazia lá perto da Semana Santa, me chamaram e disseram o seguinte: olha, o que você tem para fazer não é na linha de Umbanda. Você vai ter que procurar uma roça de candomblé para continuar o que você tem que fazer e se dar bem nas coisas. Como eu já tinha mais de meio caminho andado, eu continuei e fui. Fui, encontrei essa roça e fiquei lá até encontrar Jesus. E dentro disso eu fiz coisas que são um pouquinho pesadas. Na minha vida pessoal, voltando um pouco, essa namorada deixei, trombei com essa moça bonita, ela tinha 15 anos quando a conheci, correndo atrás do irmão dela de bicicleta, e eu namorador, na casa da frente, de olho numa menina da casa da frente, passa essa menina simpática correndo atrás do irmão dela de bicicleta. A irmã dela era minha amiga de baile. Né? Outra coisa, era dançarino, gostava muito de dançar. Tinha um pé de valsa que era uma tristeza. E a irmã dela era minha amiga de baile, companheira de baile. E quando eu falei, nossa, que menina bonitinha, a irmã dela falou assim, é minha irmã, mas ela não namora, porque ela conhecia a minha fama. E de vez em quando é bom você não cutucar a onça com vara curta, sabe? Porque a história de minha irmã não namora, nós vamos completar 50 anos de casamento ano que vem. Mas foi uma vida complicada, foi um namoro complicado, um casamento complicado, porque eu não tinha observância das coisas que podiam ser equilibradas, que um homem tem que oferecer para uma mulher, que um namorado tem que oferecer para a mulher, para a sua namorada, que o noivo tem que oferecer para a sua noiva, que o marido tem que oferecer para a sua esposa sempre. As coisas para mim sempre eram o contrário, porque primeiro na minha vida sempre vinha o baile, a segunda namorada e a bebida. E o candomblé. Depois vinha a namorada. Depois vinha a esposa. Depois vinham as filhas. Apesar de eu receber muita coisa, facilidade para muita coisa, e muita conquista com muita vela, muito ebó. Ebó é a oferta, tá? Muito ebó, muita vela, muito despacho, muito isso, muito aquilo. Vem. Mas é um preço muito alto. Essa paz que Cristo nos dá, que Ele me deu o privilégio de poder sentir, que eu vivo hoje, é alguma coisa que eu nunca conheci em todo o tempo meu de macumba. Eu fiquei por lá quase 30 anos. Nunca conheci. Sossego, tranquilidade. Aquela história de deitar e quando o sono vier, você dormir sem problema, sem susto nenhum. Você não tem as obrigações. Puxa, esqueci de acender a vela para tal coisa, não sei o quê. Tal coisa não vai dar certo, e etc. E por aí assim. E quando você vai subindo dentro da hierarquia lá das coisas que você tem, até você chegar a ter poder completo de fazer algumas coisas, que é você cuidar de uma roça de santo, e aí você se sente o maior, se sente um cara muito empoderado, cheio de coisas que você pode fazer para as pessoas, e você dispara, quando a pessoa tem a índole que eu tinha, você dispara um lado que te é desconhecido até. Eu era uma pessoa muito ruim. Muito ruim. Se uma pessoa passasse perto de mim e falasse, eu vou dizer uma coisinha boba, porque eu dava resposta pela bobagem das pessoas. Baixinho, cheio de não sei o quê. Qualquer coisa assim. Eu dava um jeito de saber onde é que a pessoa morava e o nome da pessoa, e de graça.
eu acendi uma vela de ponta cabeça para ela. Acender vela de ponta cabeça é para você poder causar algum tipo de problema para a pessoa. Tá? Qualquer tipo de problema. E eu fazia isso de graça. Pelo simples prazer de fazer para dar resposta para a pessoa. Conforme as coisas foram melhorando dentro desse lado da minha vida, eu fui podendo fazer mais coisas e aprendi a ganhar dinheiro com isso. E se ganha dinheiro. Quanto mais você faz determinadas coisas, determinados eventos que você cria e pode praticar, você vai ganhando mais respeito e dinheiro, respeito e dinheiro, respeito e dinheiro. E desassossego de vida, falta de paz. Na minha casa não existia paz. Eu tenho uma mulher linda e 4 filhas, uma mais bonita que a outra. Se vocês olharem para a matriz, vão ver que uma é mais... As que vêm depois são melhoradas. Né? O capricho é bom, para ser bonita. Mas nenhuma delas tinha paz. Não tinha. Eu bebia muito. Quando eu parei de beber, eu tomava uma garrafa de cachaça por dia. E em prazo pequeno. Que eu encostava no bar umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Até 15 para as 8 eu tomava uma garrafa sozinho. Depois ia embora para casa. Só Deus sabe como eu chegava em casa. Aliás, eu ia para casa assim, para não ficar trançando na rua. Eu descia na sarjeta e ia com este pé direito encostado na sarjeta. Como eu sou destro, o meu lado de apoio é o direito, então eu ia com o pé bem encostado, porque aí eu não pendia. Tá? E quando eu chegava em casa, a coitada da Elizabeth tinha que aguentar tanta coisa. E nisso nós nos casamos cedo. Elizabeth tinha 17 anos quando nós nos casamos, eu tinha 18. E, obviamente, ela esperava um tipo de vida completamente diferente. E não era nada disso que ela tinha. E a Elizabeth começou a se perder emocionalmente dentro do casamento. E a Elizabeth começou a beber também. Dá para você entender que o desprocesso de procura e busca espiritual que eu tive para ter uma vida boa, para ter isso, para ter aquilo, que eu começava a ter poder, uma série de coisas, eu tinha, na realidade, um oco na minha vida e estava criando um oco dentro da minha casa, do meu lar, como marido com relação a ela, como pai com relação às meninas. Um negócio assustador, desonesto. Então, nesta feitura de coisas, antes de Jesus entrar na minha vida, e vocês vão saber como é que ele entrou, eu era mentiroso, desonesto em todos os sentidos, adúltero e viciado em bebida. Esse era o biotipo que Elizabeth tinha como marido, que Andréia, Ana Paula, Ana Carolina tinham como pai, porque a Ana Rosa já veio para a nossa vida no tempo de graça, a nossa 4ª filha. E eu me senti o cara, que todo mundo tinha medo, diziam que tinha respeito, mas na realidade tinha medo. Tinha um casal de evangélicos que eram vizinhos nossos de uma outra entrada de apartamento. Os nossos filhos tinham amizade, mas o casal tinha distância comigo. Porque a minha fama de macumbeiro era um negócio sério. Nessa situação de vida, imagine o que eu causava para o meu pai e para a minha mãe também. Vocês que são mães, imagine se vocês têm vocês desencontram qualidades no filho ou na filha de vocês com relação àquilo que ele vive. E meu pai e minha mãe tinham isso. Então eu decepcionava meu pai, minha mãe, minha mulher, minhas filhas, por tabela, minha sogra, meu sogro, são pessoas boas.
E eu me achava o cara. Mas na realidade eu não tinha nada. Eu tinha muito dinheiro e não tinha muito dinheiro. Dá para imaginar alguém que ganha muito dinheiro fazendo um despacho para matar uma pessoa, que era o mais caro que tinha? E era feito e a pessoa pagava? E a gente tinha conta de luz atrasada. Dá para entender isso? Como é que são as coisas? A história do dinheiro que entra fácil sai mais fácil ainda. E não era pouco dinheiro. Existe mais ou menos uma tabela que não é estabelecida por nenhum conselho de macumbeiros do Brasil, mas existe uma tabela de cobrança daquilo que se faz. Existe tabela mais ou menos próxima para abrir jogo de búzios, para acender uma vela para não sei o quê, para fazer um despachinho A, despacho B, despacho C. Nessa linha de despacho, o despacho que se faz para matar uma pessoa e para separar um casal são os mais caros que existem. Aí alguns de vocês, e sempre é assim, que muitas vezes desacreditam disso, falam, mas mata. 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 Basta não ter compromisso com Deus. Basta estar aberto para que as coisas aconteçam. Basta estar fora de ser alvo de Deus. Uma das coisas que quando iam encomendar alguma macumba na Roça de Santo, a primeira coisa que a gente perguntava é o seguinte: essa pessoa é Bíblia? Quer dizer, é evangélico? Se falasse não dá para fazer. Entendeu? Não dá para fazer. Nenhum zelador de santo vai arriscar a sua fama tentando fazer um despacho, tentando acender uma vela, para uma pessoa, quando por trás dessa pessoa tem um assoprador de vela. Entendeu? É por aí. Nessa vida que eu estava, a coisa ia desse jeito. E essa bonitona aí, chegava em casa no desespero, ela trabalhando num órgão do Estado, chegava em casa no desespero todo dia de tarde para fazer janta e colocava na frente dela um copo com cachaça e ia bebendo enquanto fazia janta. Essa era a vida que eu estava tendo. E me achando o cara. Fruto dessas coisas todas, uma vez arrebentou em cima de mim um processo sério. Muito sério. E eu quero fazer uma ilustração antes de avançar para vocês. Eu era uma pessoa extremamente fria. O que eu tivesse que fazer para alguém, eu fazia e não sentia pena, nem remorso, dó, nada. Tudo que eu fazia de ruim, que acabava disparando em cima da minha casa, eu não me incomodava. Nós tínhamos discussões que eram um negócio estratosférico. E eu sempre achava que eu tinha razão. Ora, eu punha dinheiro em casa, tá? Como que ela me ofendia desse jeito? Eu sumia de casa, mas como? Eu estou atrás de trabalho para levantar dinheiro, sem dar satisfação. Esse processo me trouxe um desconforto danado. E eu não sabia que àquela altura da vida tinha gente orando por mim. Então vocês coloquem no entendimento de vocês uma coisa. A exatidão e o poder daquilo que a palavra de Deus diz. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você não vê, não sabe. Tem gente, eu sei que tem gente, não sei de gente que orou por mim. Mas eu estava lá, livre, leve, solto, tomando cerveja, tomando cachaça, dançando, adulterando, indo para um lugar, indo para um outro, etc, etc, etc. Estourou esse processo, vou dar um jeito nisso, não sei o quê, papapá. De qualquer maneira, sempre o jeito era o seguinte, vou fazer um ebozinho para isso, a gente acerta tudo isso, mas de verdade aquilo começou a me incomodar.
Começou a me incomodar feio. Nesse meio tempo, algumas vezes a Elizabeth dizia para mim o seguinte: sai de casa, vai embora. Não existia mais liga. É impossível um homem viver o processo de vida que eu vivia, um marido, qualquer um, ou a mulher, mesmo que seja a coisa seja ao contrário, viver um desprocesso de vida e entender que a tua ligadura de casamento tem que estar fresquinha, bonitinha, você tem que receber carinho, etc. Sei lá, perfuminho na camisa, cuidadinho disso, cuidadinho daquilo, carinho, etc. Não é nada disso, não dá para fazer. Pô, se alguém te tira a paz durante todo o dia, durante toda a vida, durante todo o tempo, não te dá espaço, não te dá sossego, não te dá segurança, o que você quer? Você acha que a coisa vai continuar? Vai dar certo? Não vai dar. E ela ameaçava me deixar. Eu acho que aí eu melhorava um pouquinho, né? Pouca coisa. Tipo, conta-gota melhorava, mas vinha e voltava. E sabe a história do que a palavra de Deus diz? Você deixa um pouco. Você não se cuida. Quando você volta, vem mais 7 com você. Sabe a história do cachorro voltar ao vômito? É isso. E nessa brincadeira de vai me deixar, me deixa, não sei o quê, papapá, e não sei o quê, as coisas complicando, ficando ruim, eu sentindo que estava complicando. Um dia, eu não sei por que cargas d'água, e na esfera espiritual é perfeitamente entendido isso. No sábado de manhã, eu não sei por que foi. Eu liguei a televisão. Acho que elas não estavam em casa ou estavam dormindo. Sábado sempre foi um dia consagrado a sono em casa. Era para ela e para as meninas. Elas com atividades de colégio e tudo mais, tinham muita carga, Elizabeth com trabalho. Eu sempre fui de acordar cedo. Eu sou tipo dono de terreiro que cuida de frango, que tem que ir logo cedinho lá. O caipira disse que o terreiro vai logo cedo lá no galinheiro tirar os ovos que a galinha já cantou. 5:30 da manhã eu estou acordado todo dia. E eu liguei a televisão. Liguei lá. Daqui a pouco começa um programa lá e tal, uma apresentação boa, muito interessante, e me aparece um camarada cantando, um carequinha, cantando uma música muito bonita, uma linha melódica linda, linda, linda. A mensagem da música falava de paz, de alegria, bem-estar, coisas desse tipo. Mas o danado do carequinha cantava muito. E terminou de cantar, bateram palmas, não sei o que e tal. Me aparece um pastor, eu dei um pulo na televisão e desliguei. Se uma coisa que eu não gostava era crente e principalmente pastor. Desliguei a televisão. Tinha que aparecer uma porcaria dessa. Isso sábado. Domingo enchi a cara e fiz o que tinha que fazer. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Acordei e lembrei. Bom, sábado passado tem aquele cara com uma música bonita, né? Será que repete? Liguei, tum, carequinha lá. Outra música, bonita toda a vida. Mensagem gostosa. Terminou de cantar. O pastor apareceu. Desliguei a televisão. Isso foi indo. Todo sábado. Este evangélico que era nosso vizinho, eu tinha lá uma coisa que eu fiquei um pouquinho envergonhado com ele. É assim, ele não percebeu que eu fiquei envergonhado, porque crioulo, quando fica envergonhado, não fica vermelho, então fica tudo do mesmo jeito. Mas eu fiquei porque, eu não sei, no meio dessas coisas de começar a ver o carequinha cantar, um dia eu tinha enchido a cara, que vocês nem imaginam,
E passei em frente ao apartamento dele, fui lá, apertei a campainha, ele demorou para me atender. Devia estar ocupado com uma coisa. Quando ele apareceu, eu falei assim, você tem uma Bíblia para me dar? Olha só, você tem uma Bíblia para me dar? Ele não me deu. Eu não sei se ele não tinha. Ele tinha receio de mim. Que eu estava bêbado era perfeitamente percebível. Por alguma razão ele não me deu. Lógico que quando passou o efeito da bebida e tudo mais, o que eu tinha que bater na casa do Elivaldo para pedir Bíblia? Pô? Sujeito que nunca me incomodou, as crianças se dão bem. Caramba, você está perdendo o juízo, Francisco de Assis. Só nessa verba que está perdendo o juízo. Precisa pedir desculpa para ele. Eu não sabia como pedir desculpa para ele. Mas quem ia chegar lá e falar para ele, desculpa que eu estava bêbado, eu vim pedir Bíblia. É esquisito, não é? Não. Falei, um dia vai dar certo. Um dia eu estou passando pelo estacionamento, ele está pegando o carro dele para sair, eu falei, agora. Falei, Livaldo, tudo bem e tal, bacana, tal. Rapaz, queria te contar uma coisa. Eu estou assistindo um programa da sua igreja. Eu não sabia de que igreja que ele era, não sabia que denominação ele era. Eu só sabia que ele era crente. E para mim, que não sabia nada, crente era uma panela só. Era tudo uma igreja só. Se vocês pensarem, na realidade é isso. Nós pertencemos a um só Cristo e somos identificados com um só Deus. É Ele que tem comando e controle sobre tudo, sobre todos que entregam a sua vida a Ele com sinceridade de coração. Ele não tem outro nome senão eu sou Elohim, sou o Senhor dos senhores, Rei dos reis e cuido da vida de cada um de vocês, independente da placa que você tem. A placa dele está no coração dentro de cada um de nós. É isso. PT, saudações. Mas falei lá para ele. Ele falou, é. Coitado, acho que ele estava com medo. Será que esse cara está no juízo dele ou não? Ele falou, que programa? É aquele programa que tem um carequinha que canta. Ele falou, sei. Eu falei, só tem um problema. Aí ele falou, você está gostando? Eu falei, gosto muito. Uma música mais linda que a outra, todos sabem. Só tem um problema. Ele termina de cantar e aparece um pastor para estragar tudo. Eu nunca tinha ouvido o pastor falar nada. Aí, veja como é que são as coisas. Na dispensação de Deus. Ele falou assim, que pena. Eu falei, mas pena por quê? Ele falou assim, porque o carequinha canta depois que o pastor fala. Entendeu? Mas você podia ouvir mais uma música. Me pegou, né? Direitinho. Deixei ligado. E lá vem o pastor. E fala de paz, alegria, bem-estar. Que Cristo deu a vida por cada um de nós. Que não interessa quem você é, o que você tenha feito, o que você deixa de ter feito. Se você é alto, baixo, negro, branco, amarelo, azul, redondo ou não, você tem toda a possibilidade de ser resgatado, de ser perdoado, porque para que você tenha uma vida boa, Cristo foi crucificado e a graça dele está exposta para que você possa mergulhar nela e possa ter uma vida diferente, possa nadar em águas tranquilas, possa entender o que é felicidade, possa viver a felicidade, possa usufruir todo o benefício dessa terra que ele criou e ele disse na palavra dele, e vocês vão comer o melhor desta terra. E aí eu deixava a televisão ligada para ouvir o pastor falar. Todo sábado, uma música bonita, uma mensagem bonita. E eu comecei a ficar entusiasmado com isso. Mas, dentro daquilo que o pastor Lael falou, nós temos um desertozinho que a gente atravessa sempre. E alguém que eu tinha servido muito tempo não estava gostando disso, com certeza. Com certeza. E por que de segunda a sexta, não, de domingo a sexta, eu ainda não tinha mudado o meu comportamento de vida? Elizabeth chegou no limite dela e disse que não me queria mais em casa de jeito nenhum,
E ela deu uma demonstração muito forte disso um dia que nós discutimos, e uma discussão forte. Ela falou, eu vou jogar sua roupa fora. Não faz isso, não vai fazer isso com as minhas coisas, não sei o quê. E Elizabeth sempre foi... Hoje a Elizabeth fala um pouco mais, mas ela sempre foi de falar menos e fazer mais. E um dia que eu cheguei em casa, minhas malas estavam para fora de casa. As minhas malas, não, a mala que a gente tinha com as roupas estavam para fora de casa. E aí foi um trelelê para ajustar a coisa, para colocar a mala para dentro, que, olha, não foi fácil. E ela insistiu nisso, dizendo que era assim, que era assim, que era assim. E eu comecei... Eu não sei o que desaconteceu dentro de mim, que eu comecei a ver a exata fotografia do que eu era. E não encontrava em mim mesmo condições de poder sair disso. Porque depois que eu comecei a ouvir o Carequinha cantar, a ouvir o pastor falar o que ele falava, nada mais dentro da Roça de Santo dava certo para mim. Tipo assim, acendia a vela não ficava acesa. Fazia um ebó, desandava o ebó. A pessoa pagava o negócio, a coisa não dava certo. Nada. Abria jogo de búzios e não respondia. Vai ter alguma coisa. E lá ia eu atrás de fazer mais um agrado para o santo, qualquer coisa, porque tem alguma coisa errada comigo e com o santo. Nada dando certo, nada. Eu só, sábado, eu me lembrava do Carequinha. Eu não lembrava tanto do pastor, mas eu lembrava da música. E teve um dia que as coisas do processo complicaram demais. Ou desse processo meu, eu entendi exatamente que eu não estava sem saída com muita coisa, principalmente com Elizabeth. Eu não fui durante muito tempo um bom marido. Mas eu sempre amei a minha esposa, sempre, sempre. Sempre amei as minhas filhas. E eu não entendia como é que eu podia ficar sem tudo isso na minha vida, que era um presente de Deus. E eu resolvi me suicidar. Falei, o que eu vou ficar fazendo vivo? Na Roça de Santo nada dá mais certo. Minha mulher não me quer. Minhas filhas me olham meio de solaio. Profissionalmente as coisas estão complicadas. Eu estou com um processo sério em cima de mim. Errei de lugar, meu lugar não é aqui. É melhor ir embora. Dei um golpe, comprei um revólver com cheque sem fundo. Tinha que comprar 6 balas, né, que é o que cabe no tambor. O cara não tinha troco, comprei 10 para completar, 10 balas. E o meu plano foi de me suicidar. Organizadamente, sempre fui meio organizado. Organizadamente, marquei o meu suicídio, agendei meu suicídio para um sábado. Olha só, no sábado, ia deixar um bilhete para elas, explicando tudo, e esperar que elas saíssem para ir a cabeleireiro, essas coisas que vocês, mulheres, quase todo sábado têm. Unha da mão, pé, cabelo, sobrancelha, E ia me suicidar. E esperei que tudo acontecesse. Pacientemente, sentei na poltrona da sala, liguei a televisão e quem apareceu? O Carequinha. O Carequinha. Cantando uma música, um hino que eu nunca mais me esqueci. Antigo toda a vida. Não sei se você vai lembrar lá, Eudecino. Há um rio que procede das moradas do Senhor. Eu fiquei prestando atenção naquela letra, naquela música, e daqui a pouco lá vem o pastor. Bíblia aberta, ele tinha um jeitão alto, doido, ele falava, o cabelo dele ia para cá, é para lá. Mensagem muito bem fundamentada. E ele falou a respeito de vida nova. Todo mundo tem possibilidade de ter uma nova vida. Independente de quem você é.
E ele começou dizendo o seguinte: mesmo que você seja um diretor da maior empresa dos Estados Unidos, mesmo que você seja o presidente da República de um país, mesmo que você seja a pessoa que tenha mais poder material na terra, mas se você tem uma machucadura por dentro, e por causa desse machucado interior você vive mal, quero dizer para você que eu vim aqui dizer para você que você pode ter uma nova vida. E só depende de você. E foi nesta linha, falando a respeito de vida nova em Deus, pedindo que Jesus entrasse na sua vida. Ele disse: todo mundo duvida porque é muito fácil. É a coisa mais simples do mundo de acontecer, é você ter uma vida nova desde que você peça para Jesus. Porque ela não... E todo mundo pensa que é um processo cerimonioso, cheio de etc, de castelos, de promessas de fazer isso. Não é nada disso. Tudo que tinha que ser feito para que você tenha essa vida nova, esse presente, ele já fez, porque você não poderia fazer sem ele ter feito isso. Então, exatamente como ele sabe que você não tinha condições de fazer, ele fez. Deus pegou o único filho dele que ele tinha, único, e deu a vida desse filho para você ter tudo. Porque esse é o papel dele, ele é Deus. E ele te ama, e para que você possa estar perto dele, ele deu a parte dele. Porque você não pode dar nada. Eu estou ouvindo aquilo. E ele aí ilustrou, como é bem o jeitão dos pastores americanos, pega uma ilustração no final. Ele disse que eu vou contar uma coisa para vocês. Vou arrumar o meu cinto aqui que está complicado. Muito bem. Eu vou contar uma coisa para vocês. Tem um homem que tinha um problema muito sério na vida dele. Ele não tinha trabalho, ele não conseguia nada, não conseguia trabalho, não conseguia continuar no trabalho, apesar de ser um bom profissional, porque ele tinha um vício de bebida. Ele tinha um vício de bebida, ele bebia muito. E ele não conseguia trabalho. E esse homem sempre recebia a atenção das pessoas, mas ele não conseguia deixar. Esse homem tinha uma filhinha de 3 anos de idade. Era a riqueza da vida dele. Tudo que ele podia fazer de melhor, ele fazia na direção da filha. Aquela coisa de comprar um docinho, comprar um presentinho, tudo ele fazia para agradar a menina. E um dia essa menina ficou doente. Ficou doente, ele não tinha dinheiro, não pagava o Social Security nos Estados Unidos, não tinha dinheiro para levar em médico nenhum. Se condoeram com a situação dele, arrumaram um médico, o médico foi lá, examinou, diagnosticou o que a menina tinha e tudo mais, e prescreveu uma receita. E ele precisava comprar o remédio para a menina. E ele não tinha dinheiro. As mesmas pessoas providenciaram o dinheiro e deram dinheiro para ele ir comprar o remédio para a menina. Ele saiu, e antes dele encontrar a farmácia, ele encontrou um bar. E a vida dele era tão estigmatizada pelo vício dele, que ele entrou no bar e bebeu o dinheiro que tinham dado para ele comprar o remédio para a menina. Ele estava num estágio da saúde com a bebida. A bebida vai enfraquecendo a pessoa em tudo, fisicamente. Acontecem umas coisas esquisitas. E ele estava já naquele estágio que eu contei para vocês que eu, no final, estava bebendo uma garrafa de cachaça sozinho. Mas tem pessoas que eles passam disso e a coisa vai tão longe que, às vezes, a pessoa bebe qualquer coisa, pouca coisa, e ela já, sabe, cai e não tem... E ele estava nesse estágio. E ele caiu. Ficou caído na rua lá. As pessoas passavam por ele porque todo mundo sabia que ele tinha esse vício, bebia. Viu lá, mas um dia caído vai fazer o quê? Não é? Depois de muito tempo, ele recobrou os sentidos e tal, levantou, foi para a casa dele,
abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele viu uma reunião de pessoas em cima perto da sala dele, uma mesinha pequena, humilde na casa dele, tinha um caixãozinho lá, e a filha dele tinha morrido pela falta do remédio e já estava no caixão. Esse homem chorou demais, ficou perto do caixão, não saía dali, e num determinado momento, depois de muito tempo, ele tirou os 2 sapatinhos brancos da menina que tinham dado para ela ser enterrada, saiu com aqueles sapatinhos, foi numa casa de penhor, vendeu o sapatinho e foi para o bar e bebeu de novo. Quando eu ouvi o pastor falando um negócio desse, eu estava sozinho na sala da minha casa, elas já tinham saído, revólver do lado, papel e caneta para escrever o tal de bilhete, mas o carequinha tinha chegado antes. Eu dei um pulo do sofá e comecei a falar. Ele falou, parou. Assim, o pastor começa a falar, tem um ponto da mensagem que ele para que crie uma situação para a pessoa entender, e isso impacta a pessoa. Eu comecei a falar para a televisão, cara safado, sem vergonha, vagabundo. Eu dizendo para a televisão, quem devia morrer esse cara, não sei o quê, não sei mais o quê. Eu não entendo como é que eu comecei a jogar aquelas coisas para fora. É que aquilo pegou uma criança, eu sou amarrado em criança. E era nas minhas filhas. E naquela época eu tinha uma pequenininha, a Carol, que vocês conhecem, era pequena. Interessante, enquanto eu falei, foi um momento que o pastor ficou quieto. Aí ele voltou e disse o seguinte, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Esse homem, um dia, ouviu a mensagem de salvação. E esse homem, apesar de todos os problemas dele, ele ouvindo a mensagem de salvação, ele aceitou a Jesus na sua vida. Jesus entrou na sua vida, transformou esse coração que ele tinha, tudo na vida dele, limpou a vida dele dos vícios, dos problemas, das cacas que tinha e tudo mais, transformou, fez ele um outro homem, e hoje ele é um missionário na África. Eu parei, fiquei olhando para a televisão, eu falei, eu sabia que um dia esse safado ia contar uma mentira. Como é que pode Deus perdoar um homem que leva a sua vida à morte? Como é que pode? Dá para entender? Na minha cabeça não dava. Pelo que eu era, ruim, frio, calculista, desprovido de qualquer instinto que pudesse me aproximar de Deus, desconhecedor da graça de Deus, servindo a outros deuses que não ao único Deus, cheio de vícios, cheio de problemas, causando tudo que eu causava dentro da minha casa. Como é que eu podia admitir que alguém podia perdoar alguém que tinha levado a filha à morte? De novo o pastor falou isso e parou. E aí ele tomou uma atitude que foi complicada na minha vida, naquele momento, e foi a coisa mais abençoada no mundo. Um gesto dele, ele fez assim. Ele fazendo assim, lá, o dedão dele vinha na minha direção. E aí ele falou assim, e agora eu quero falar com você, que pode estar aí num bar, num restaurante, num hotel, na rua, ou na sala da sua casa. Deu para entender? Ou na sala da sua casa. E sem tirar o dedo, ele continuou. Pode ser que com você tenha acontecido coisas muito ruins na vida. Talvez você esteja desempregado. Você possa estar passando por problemas sérios na sua vida, que você não tem encontrado saída. Pode ser que você... Aí que começou a parte... O dedo assim. Pode ser que você seja um adúltero, um ladrão, um assassino. Pode ser que você tenha um vício igual a esse homem.
E o dedo dele não saía de lá. E aquilo começou a me incomodar. E eu estava em pé desde a hora que eu tinha xingado o homem na televisão. Estava de pé na sala. Ele falou assim: por que é que você não dá um espaço como esse homem deu para que Deus possa mudar a sua vida? Aquilo começou a mexer comigo. Mais do que já estava mexendo e eu não sabia. E sem tirar o dedo, ele disse o seguinte: eu vou fazer uma oração. E vou pedir que você repita essa oração aonde você estiver. E nesse momento começou uma luta espiritual. Eu não sabia que era luta espiritual, mas uma luta espiritual muito grande. Veio na minha cabeça: não repete. Não tem nada que repetir. E aí ele começou lá, era traduzido, e ele começou: Senhor Jesus. E quando eu menos esperei, eu falei: Senhor Jesus. E foi. Desse tamanho a oração. Senhor Jesus, confesso que eu sou um pecador, reconheço os meus pecados, peço o teu perdão, peço que o teu sangue me lave, me limpe, me purifique, que você faça de mim uma nova criatura. E eu repeti tudo isso. E quando eu estava no meio da oração, eu caí de joelho. E ali eu chorei. Hoje eu sou um chorão, mas ali eu chorei, porque eu não chorava, eu nunca chorava. Eu chorei alguma vez que eu te agredi, com ofensa, eu nunca chorei. Alguém para cometer os crimes que eu cometi na vida, não tem, é frio demais. Você sabe que se você disparar um processo de alguma coisa que você está oferecendo para um demônio, que você sabe que vai matar uma pessoa? E depois você procurar no jornal para ver se a pessoa morreu mesmo? E depois você ligar para a pessoa que encomendou: pode trazer os outros 50%, porque fulano morreu. E eu vi naquele dia o que é o tamanho da graça de Deus. Porque quando eu levantei do tempo que eu estava ajoelhado, eu estava sentindo alguma coisa diferente dentro de mim. Eu não sabia o que era. Era muito contente, mas não sabia direito expressar esse tipo de coisa. De verdade, eu estava aliviado. Foi desta maneira que Deus entrou na minha vida. Invadiu a minha vida. Um mês depois invadiu a vida dela. E ela não querendo ir em lugar nenhum que eu ia. A Elizabeth tinha vergonha de frequentar os lugares que eu frequentava. E quando ela foi convidada a primeira vez para ir à igreja, ela disse: onde meu marido coloca o pé, eu não vou. Mas Deus usou uma colega de trabalho dela, fazendo convite para um culto de louvor e adoração, e ela, com vergonha de não receber carta da colega dela durante o mês e não ir, ela foi. E naquele dia Deus deu uma invadida na vida dela também, que não teve tamanho. E atrás disso vieram as nossas filhas, as 3 primeiras. Nós começamos a servir a Deus na igreja, e Deus foi fazendo, foi renovando, foi restaurando, e a gente foi começando a receber os presentes de Deus. De toda maneira, dentro daqui, porque a palavra dele é uma coisa tremenda. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar na sua palavra. O que ele prometeu para você, ele cumpre. Não existe impossibilidade para Deus. Para ele te tirar de um lugar que está fazendo o teu calo ficar doendo, se você pedir para ele, esteja preparado porque ele vai fazer para você. Que uma das coisas que ele disse é: peça e você vai receber. Peça e você vai receber. Vocês duvidam disso? Eu recebi. E Deus continua fazendo coisas na minha vida. Deserto tem? Tem enfrentamento. Mas cada vez que você coloca o joelho no chão, Deus te dá vitória. Cada vez que você coloca o joelho no chão com fé, Deus te dá vitória. Há 6 anos atrás, eu recebi uma notícia um pouco danada. Diagnóstico identificou que eu tinha um tumor maligno. E na hora você treme. A hora que o vento bate, o bambu faz assim, ó.
Tá? Mas entenda que se você for um bambu de Jesus, você verga, mas não cai. Eu verguei. E Deus me curou. O jeito dele me curou. E vou contar uma coisa para vocês, como é que foi, para mim entender exatamente aquelas coisas que ele faz para você entender. E esse é o tipo de amor que eu tenho por você. Eu precisava operar. E o médico, quando me examinou, disse assim: Sr. Francisco, não tem jeito. O tumor do senhor está numa forma tão perto dessa parte óssea do senhor que não tem espaço para operar ali. Não tem. Falei, caramba, agora a viola foi para o brejo. Ele falou, eu vou fazer tratamento de radioterapia. Vai dar certo. Médico japonês, de jeitinho tranquilo que todo o pessoal Nisei tem, vai dar certo. E aí, é aquelas coisas que você fica sem saída. Mas quando você é cristão, você sabe que você tem a saída. Deus não providenciou outra coisa? É esse o tratamento? Vamos lá. Eu estou no 6º ano daquele tratamento de volta. Meu PSA está 1,2. Nada de nada. Sem sequela. Deus fez o que tinha que fazer. Como Ele continua fazendo desde a criação do mundo, desde o princípio do mundo. Cuidou de Adão, cuidou de Eva, cuidou dos filhos, veio cuidando de toda a criação dele, veio vindo ver as coisas acontecendo, o tempo passando, a população, o povo dele aumentando e dando pontapé ali, cabeçada aqui, e o povo escolhido por ele, vai escravo aqui, ele liberta o povo, vai escravo lá, liberta o povo, continua fazendo, continua dando graça, continua fazendo milagre, continua curando o cego, continua fazendo aqueles que necessitam falar, aqueles que não têm ouvido, ouvir. Ele continua fazendo a obra dele cada dia de forma mais intensa e maior na vida de cada pessoa e está disposto a continuar fazendo isso o tempo todo até que Jesus volte e basta a gente querer que Ele faça. E o que nos separa para que Ele faça é a gente observar exatamente. Peça e você vai receber. Quando Ele disse peça que você vai receber, Ele disse assim, olha, pede só R$100, tá? Ele não impôs condição nenhuma. Peça e você vai receber. Bata e a porta vai se abrir. Clame e eu vou responder para você. Dá para entender? Nós estávamos conversando ontem e eu falei uma coisa, compartilhando com a Tânia, com a pastora Tânia. Deus, assim, eu sou o teu Senhor, o teu Deus. Você passa uma fase, você, eu sou o teu Senhor, tem senhorio, tá? O senhorio, alguém que tem poder sobre você, que domina sobre você. E para completar, ele diz assim, e o teu Deus. Deus não tem infinitude. Deus é completo. Dele é o céu, a terra, o que está acima do céu, embaixo da terra, o que tem nos mares. Ele tem o controle do tempo, Ele tem o controle da vida, Ele tem o controle de todas as coisas com as quais nós precisamos viver. E se Ele tem o controle, e Ele disse assim, clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e incríveis que você não conhece. Por que a gente vai deixar de pedir? Por que a gente vai deixar de dar um passo na direção desse Deus? Essa é a minha história. Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Extremamente feliz. Eu e a minha casa, por misericórdia e graça deles, temos servido a Deus há quase 34 anos. E a gente tem uma marca muito grande na vida dele, na nossa vida. É a marca do sangue. E essa marca não sai. Da verga da nossa vida, essa marca não sai. Eu vou pedir que você faça uma coisa agora.
Sinceramente, eu não sei como é que é a vida da maioria de vocês aqui. Eu posso entender que cada um de vocês tem um desafio dentro da vida de vocês. Inclusive aqueles que servem a Deus. Vocês possam ter os seus desafios de vida. Pegando de novo a palavra do pastor Lael, nós atravessamos por desertos por aí, gente. Às vezes, no nosso pequeno entendimento, existe muito mais deserto do que oásis. Mas entenda uma coisa. Parece que existe mais deserto do que oásis. O Deus que nós servimos, o Deus de justiça, Ele jamais iria criar mais desertos do que oásis. Senão a graça dele não existiria. Muda esse tom. Existem muito mais oásis do que deserto. O que a gente precisa é abrir os olhos da nossa fé para identificar a quantidade de oásis que existe. A quantidade de rios de água viva que correm da morada do Senhor e que podem abastecer a vida de cada ser humano o tempo todo da vida, até que Jesus volte e nos leve junto com Ele para uma morada simpática. E daí para fora, e tem manjar dos anjos lá. O tamanho do teu desafio, despreze. Traga de uma forma muito forte para dentro de você o tamanho e o poder do teu Deus. Faça esse desafio, por pior que possa ser aquilo que você tenha na frente. Por maior que seja o cheque que você tem que cobrir amanhã. Por maior negação que possa existir para aquele que está aqui e precisa de emprego, todos os nãos que você recebeu nessa semana que passou, esqueça. Tem um momento que o teu ser vai entrar num clamor, num diapasão de clamor tão bonito, tão em sintonia, tão fina com Deus, que o emprego vai bater na tua porta, vai cair no teu colo. E talvez Deus tenha deixado você de uma forma mais tranquila para te preparar para ser muito melhor daquilo que você poderia ser num emprego em que você poderia ganhar 100 e você possa ganhar 300 no outro local. Faça uma outra coisa nesse tempo que eu vou pedir que vocês meditem um pouco. O que você tenha que pedir, peça o melhor. Peça pela metade, não. Peça o melhor. O teu Deus é Senhor de tudo, dono de tudo. Tem poderio sobre tudo, resolve tudo, não há impossível para Ele, não existe impossibilidade para Deus. Para quem fez parar o sol, não tem impossibilidade. Para quem abriu o mar vermelho, não tem impossibilidade. Nenhuma. Para quem falou para Lázaro, sai, Lázaro, não tem impossibilidade. Porque se ele falasse, sai daí, todos os túmulos se abririam lá e ia sair, o cemitério ia ficar vazio, mas ele queria Lázaro. Existia um propósito da ressurreição de Lázaro para que as pessoas entendessem o poder que Deus tem. Eu quero que vocês curvem a cabeça e mergulhem na vida de vocês. Mas sem reticências. Revejam e comecem a fazer esse processo de dar uma revisãozinha na vida de vocês, a partir das maiores dificuldades que vocês têm tido hoje, ontem, sábado, na semana que passou, do que é que está sendo taxinha no sapato da vida de vocês. Qual é o tamanho da pedra que está na frente de vocês? Qual é o tamanho da impossibilidade que vocês acham que existe? E outra coisa, eu estou falando de você ter um tempo de poder entender as coisas da tua vida e poder falar
com quem te deu vida e que pode resolver tudo na tua vida. Tudo. A versão tradicional do Salmo 37, verso 5, diz assim, que eu li no começo: entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, porque o mais, aquilo que você precisa, do tamanho que você precisa, na intensidade que você precisa, no calor que você precisa, do jeito que você precisa, o mais, ele, tudo, para ele não existe impossibilidade, não tem tamanho, ele faz tudo. E a promessa dele, tudo ele fará. Então, sem nenhuma reticência, sem nenhuma dificuldade, sem ficar pensando, puxa, esse pastor veio aqui, será de Campinas, vem aqui falar uma coisa que eu sei de cor e salteado e tal, de novo esse tipo de coisa, tal, minha vida está boa, essas dificuldades que eu tenho, problema meu, etc, etc. Faz um desafio para você, entrega isso para Deus, vamos ver que bicho que dá. Se ele resolve o problema do mundo, das pessoas que se voltam para ele, desde o princípio da criação, por que ele não vai olhar para você e resolver o teu problema? Ou será que o teu problema é tão especial para você, que você quer ficar agarrado ao problema que você não consegue resolver e quer fazer dele o seu problema? Faz esse desafio. Está te faltando saúde? Entrega para ele, ele criou a vida. Está te faltando paz? Entrega para ele, o Criador da paz é ele. Você está com um problema dentro da sua casa, de algum tipo, com tua esposa, com teus filhos, com os teus negócios? Entrega para ele. O bem-estar é perfil dele. Sei lá o desafio que você tem. Está com o mar vermelho na sua frente? Fala com ele. Quem abriu o mar vermelho e o Jordão foi ele. Você acha que ele fez isso porque Moisés tinha olhinhos azuis e andava bem vestido? Ele fez para Moisés isso? Ele prometeu criar de toda a criatura dele. Não interessa o problema que você tenha. Fala com ele. Está difícil de você deixar um tipo de comportamento? Fala com ele. Se desafie para fazer isso. Mas olhe com ele com o coração sincero. Use toda a sua sinceridade. Jogue para fora. Eu fui mentiroso até o dia que eu trombei com ele. E se você precisar, dá um encontrão com Jesus. Dá um encontrão. E se você porque se você for sincero e você tentar se desviar desse encontrão, ele mesmo disse que a graça dele vai correr atrás de você, ele vai te agarrar. Ele vai te pegar. E se você for sincero, ele vai te abençoar. Ele vai te dar graça. Ele vai te dar paz. Ele vai te dar bem-estar. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai suprir as suas dificuldades. Deixa ele invadir sua vida. Deixa ele invadir sua vida. Deixa ele despejar um tsunami de amor na sua vida. Vai deixando ele trabalhar assim. Deixa ele trabalhar em cada espaço da sua vida que você precisa. Deixa. Peça. Vá pedindo. Senhor, me dá graça. Senhor, me ajuda. Não fique incrédulo com as coisas que o Deus da credibilidade pode fazer por você. Bata. Ele diz que se você bater, ele vai abrir. Ele vai entrar. Ele vai invadir sua vida e vai cear com você. Só a gente confia para cear e comer na nossa casa quem for bom. E ele é bom. Ele é muito bom. Ele é bom demais. Ele é maravilhoso. Ele é gracioso. Ele é Deus que te deu vida e quer te dar o melhor.
Eu vou fazer uma pergunta agora, vocês continuem com os olhos fechados. Não sei se há entre nós alguma pessoa que ainda não teve a oportunidade de dizer assim: Senhor Jesus, eu reconheço duas coisas. Primeiro, eu reconheço que eu não sou tão ruim quanto o pastor Francisco. Minha vida não é nada disso, dessa sujeira que ele tinha na vida dele. Mas eu não tenho o Senhor na minha vida ainda, eu não entreguei minha vida para o Senhor ainda. E talvez seja nesse momento o momento de você pedir perdão das coisas que possam ter desacontecido na sua vida e você pedir para Ele passar um mata-borrão divino na tua vida e te dar uma vida nova. Isso eu estou perguntando, alguém entre a gente que quer dizer o seguinte: Senhor, está aqui minha vida, ó. Até agora eu tentei acertar e não deu muito certo, as coisas têm batido na trave. Eu tenho patinado, tenho andado em círculos. Toma a minha vida, dá um jeito nela, dá uma vida nova para mim. Alguém quer tomar essa decisão e fazer essa entrega? Se tiver, levanta a sua mão, só para a gente orar por você. Vou dizer o seguinte: Senhor Jesus, está aqui minha vida. Amém, amém, vi sua mão. Mais alguém? Mais alguém? Senhor, toma a minha vida aqui, leva a minha vida. Faz o que o Senhor tem que fazer, porque eu sei que o Senhor pode fazer o melhor das coisas. Eu não vou insistir muito não, mas vou dizer uma coisa para você. Quer correr esse risco? Quer deixar quem é dono de tudo? Quer dar uma desafiada em quem é dono de tudo e pedir para quem é dono de tudo, quem é Senhor dos milagres, fazer um milagre na sua vida que você precisa? Fala para ele: Senhor, faz um milagre na minha vida. Eu vou dar um passo na sua direção, mas faz um milagre na minha vida. Mais alguém? Quem está aqui entre vocês que estão aqui conosco? Seja lá o tamanho da dificuldade de coisas que você tem para resolver. Quer resolver isso? Quer dar um passo na direção de quem pode resolver isso? Se você tem um problema para entregar, entrega agora para Deus. Não interessa o problema que você tem. Entrega agora. Quer fazer isso? Alguém entende no coração que pode fazer isso? Se você tem um problema e está com disposição de entregar para Ele, levanta a sua mão. Amém. 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 Segunda parte do desafio, que é a parte mais gostosa. Levanta de onde você está e vem aqui para a gente poder orar por você. Esse levantar e vir aqui tem uma coisa. É a confirmação do que você está falando. Estou dizendo: Senhor, está aqui, ó. Está aqui minha vida, está aqui meu problema, está aqui minha dificuldade, está aqui do jeito que eu estou, para o Senhor fazer o que precisa fazer. Vamos lá? O Jonatas está colocando uma música que é um negócio muito gostoso. E é exatamente isso que você precisa fazer agora. Por isso, simplesmente dizer: Senhor, está aqui, ó, tudo aqui. Estou jogando saco de problemas aqui na tua frente. Você não vai precisar dizer para mim, para o pastor Lael, para a pastora Tânia, pastor Mateus, qual é o teu problema. Ele sabe. Você tenha que ser sincero com ele e dizer: é isso que eu preciso resolver. Essa é a minha dificuldade. É isso que eu preciso na minha vida. O tamanho do meu problema é esse. Eu só tenho certeza de uma coisa: você não vai dormir do mesmo jeito hoje. E a sua vida não vai ser a mesma depois de hoje. Porque a graça dele vai invadir a vida de vocês e ele vai fazer acontecer esse tsunami divino que eu falei para vocês.
E antes da gente orar, eu vou pedir que a congregação fique em pé e que a gente cante o corinho desse hino, para que o complemento das coisas que Ele já está fazendo, os anjos possam continuar esse passeio aqui, tocando de forma diferenciada na vida de cada um. E pastor Lael, pastora Tânia, venham para cá, pastor Mateus já está aqui, porque essa agência de Deus aqui, Deus entregou na mão de vocês. E as vidas que se apresentam aqui, para que Deus estabeleça aquilo que tem que ser estabelecido, é através da unção que Deus deixou para que vocês possam ser usados na condução desse povo, para orar por esse povo, para acrescentar na vida desse povo aquilo que ele tenha que fazer. Eu fui privilegiado de estar aqui com vocês e de contar o que Deus fez na minha vida, na minha história. E a promessa de Deus é de fazer coisas sempre muito além daquilo que a gente pede ou pensa. Então não sejam miseráveis para pedir para Deus agora aquilo que vocês precisam na vida de vocês, porque Ele vai fazer muito além daquilo que vocês possam estar pedindo, como Ele tem feito na minha vida.